Fala pessoal, nós estamos no mês de junho. Hoje eu tô aqui para falar com vocês, gente, sobre o Junho Violeta, né? Que é o mês de combate à violência contra a pessoa idosa. Mas a gente sabe, né, gente, que a violência tem que ser combatida todos os dias, né? Todos os meses. Mas tem um mês específico, né? Para essa luta, que é o mês de junho. E eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre isso, gente, né? Quem me conhece minha família, sabe que eu perdi meu pai em janeiro agora, né? Com 74 anos. E meu pai teve um problema, ele foi fazer um bico e acabou tendo uma distensão na parte da cervical dele, né? E ele quase caiu, né, do telhado, ele ficou pendurado. Se ele tivesse caído, ele teria morrido, né? Naquele mesmo dia, provavelmente. E ele acabou ficando pendurado no telhado e tentou voltar o corpo dele, só que ele não tinha quem o ajudasse naquele momento, né? E ele voltou sozinho e muito provavelmente a coluna dele encaixou errado. E depois a gente veio a descobrir que a cervical dele estava comprimindo a medula. E demorou muito tempo, né, gente, para que a gente conseguisse fazer a cirurgia, né? Nessa época eu não morava com ele, né? Ele passou por essa situação, ele me avisou, me comunicou, olha, Tatiana, aconteceu isso comigo e tal. E eu falei, pai, passa no médico, né? Faz um exame, alguma coisa, se eu quiser, eu vou com o senhor e tal. Não, mas não foi nada demais, tal, estou contando porque aconteceu isso comigo e tal. Passa no médico, faz um exame, né? Alguma coisinha assim, pra ver se não deu nada errado. Mas a gente sabe, né, gente? Uma pessoa idosa, geralmente ela é bem teimosa. Daí ele não quis passar. E foi passando 2, 3 meses, só que ele foi começando a sentir algumas coisas, né? Muito formigamento na mão, depois nos pés. E ele foi perdendo a mobilidade da mão, né? Às vezes eu tava trabalhando, só que eu trabalhava cuidando de máquinas, né? Em ferramentaria. Então era um serviço que exigia muito a minha atenção. E muitas vezes ele mandava foto pra mim e tava machucado aqui, sabe, gente? Aqui. Que ele tentou fazer a barba e não conseguia. Eu falei, pai, que é isso aí? Que machucado aí? Não, porque não sei o que tá acontecendo comigo, filha, porque eu acho que eu tô perdendo o movimento da mão, não sei, porque eu não consigo mais, né, mirar onde eu tô fazendo o negócio. Tal. Falei, pai, mas não falei pro senhor, né, passar, fazer o exame, né, tal, pra saber. Mas não é nada demais, não, às vezes é alguma coisinha passageira, né, pessoa idosa é complicado. E foi passando o tempo, isso, aquilo, aí chegou uma fase que ele começou a cair pela rua, né. E daí ele pegou e mandou mensagem pra mim, falou, Tatiana, olha, não sei o que tá acontecendo comigo, isso, aquilo, eu tô perdendo o movimento das minhas pernas, eu não tô conseguindo andar mais, tem horas que eu acho que eu andei e eu dei um passo à frente e não dei, a minha perna não acompanha, né, e eu caí pra rua, isso, aquilo, eu preciso que você venha morar comigo, porque nessa época eu não morava com meu pai, né, eu pagava aluguel com a minha filha, e morava em outro lugar, e ele falou assim, ó, preciso que você venha morar comigo, né, pra me ajudar, pra cuidar de mim, e foi o que eu fiz, né, gente, eu entreguei a casa onde eu tava morando e voltei a morar com meu pai pra cuidar dele. Né, só que tanto eu quanto meu pai, a gente achou que ia ser muito rápido, né, ia ser rapidinho e tal, e vamos fazer os exames, tá, vamos descobrir o que é, vamos tratar e tá tudo certo. Mas infelizmente não foi assim, né. Infelizmente a gente foi fazendo, é muito demorado todo o processo, né, pelo SUS, a gente não tinha condições de pagar um convênio, alguma coisa assim. Ele era aposentado com salário mínimo, né, nem aposentado, ele recebia pensão por morte da minha mãe, na verdade, meu pai nem conseguiu se aposentar, ele recebia pensão por morte da minha mãe, e um salário mínimo, né, gente, coitado. Mas dá pra pagar uma tomografia, sabe? Porque tinha outras coisinhas que ele precisava comprar pra ele, né? E eu fiquei, né, desempregada, vim cuidar dele aqui, eu fiquei desempregada, só cuidando dele, né? Então é complicado, eu não tinha também essa condição financeira de fazer por ele o que ele precisava que fosse feito, né? Mas dentro do que eu podia fazer, que era pelo SUS, eu fiz tudo o que eu podia, né? Fui atrás de consulta, de médicos, de exame. E até que a gente descobriu, né, que a coluna dele, a cervical dele estava comprimindo a medula. E por isso ele estava perdendo os movimentos nas mãos e tal, e você precisa fazer uma cirurgia na cervical dele. E corremos atrás, com muita luta, com muito sacrifício, né, quero inclusive agradecer 2 vereadores que eu pedi ajuda deles, né, o Miguel Lopes e o Juninho Boi, que tentou, né, de alguma forma nos ajudar, e creio que conseguiu, né, porque a gente teve até que entrar na justiça para que fosse conseguido adiantar a cirurgia, não adiantar, né, fazer a cirurgia dele o quanto antes, na verdade, porque ele tava perdendo os movimentos ali e meu pai não tinha nenhum outro problema de saúde, gente. Meu pai não tinha pressão alta, meu pai não tinha colesterol, meu pai não tinha diabetes, não tinha nada. Ele só tinha esse problema que ele ficou sem andar, né,
foi perdendo os movimentos dele, ele só tinha esse problema, no resto ele não tinha mais nada. De uma saúde, assim, que eu dizia, eu zoava ele, que eu falava que a saúde dele é melhor do que a minha, né? Porque a gente, ainda mais a gente que é mulher, né? E depois tem filho, a gente tem vários probleminhas ali de saúde, né? Por conta de tudo, né, gente? A gente fica mais fragilizada, os hormônios da gente flutuam demais, né? Falar pra ele, nossa, pai, sua saúde, o senhor tá melhor do que eu, pai. É uma coisa que o senhor não anda, mas daqui a pouco você vai voltar a andar, né? Corremos atrás, isso aquilo demorou quase 3 anos, ou mais de 3 anos, um pouco mais de 3 anos, pra conseguir fazer a cirurgia do meu pai. Até que foi feita a cirurgia, e é claro que a gente ficou naquela expectativa, né, todos nós, né, eu, meus irmãos, meu pai, ficamos na expectativa de que agora vai, né, agora fez cirurgia, agora vai voltar a andar, e no comecinho ele voltou melhor, né, assim, questão da mão, né, não formigava mais a mão, ele já conseguia ter mais sensibilidade nas mãos, né, conseguia mirar onde ele estava pondo a mão certinho, mas infelizmente não foi assim com as pernas, né, gente? Isso foi uma sequela que ficou, né, de toda a situação, né? Porque meu pai bebia muito, fumava muito, então ele tinha polineuropatia. E foi uma sequela que ficou daquele machucadinho na medula, né? A gente esperou que fosse conseguir resolver a situação, a cirurgia e tal. Melhorou um pouco, mas não resolveu o problema, né? Então meu pai não conseguiu voltar a andar. Isso pra ele era pior do que a morte, sabe? A gente ficar numa cama pra ele era pior do que a morte. Ele sempre falava, esse problema de ficar numa cama, já que ele prefere morrer. Então aquilo foi entristecendo muito meu pai, foi deixando meu pai muito chateado. E foi uma fase muito difícil, porque, tipo assim, eu achei que seria muito rápido, né, tudo isso. Infelizmente não foi. Então eu fiquei até um pouco mais, sabe, eu também quase já tive depressão, ansiedade, essas coisas, e síndrome do pânico, e eu cheguei até a ter medo de ficar depressiva de novo, sabe, de cair numa cama de novo, porque as coisas não se resolviam, né, e passei por outras situações com a minha filha também na época. Foram tantas coisas, gente, tantas coisas, que olha, só pela misericórdia de Deus que eu tô aqui, porque Deus me sustentou, né, continua me sustentando até aqui, porque algum plano ele tem na minha vida, né, porque não foi fácil, né, foi muita luta, né, a gente descobriu um cisto raro na minha filha, ela correu risco de morte, nesse tempo eu consegui fazer a laqueadura, né, que eu precisava fazer, antes da cirurgia do meu pai, né, o meu medo era não conseguir conciliar os dois e cuidar dele, né, o tempo que ele precisasse, mas deu tudo certo, e, enfim. A gente fez cirurgia nele, ele não conseguiu voltar a andar, e aquilo foi entristecendo ele, foi deprimindo ele, por mais que a gente tentasse colocar ele pra cima, né, gente, não, pai, vai, daqui a pouco você tá andando, né, vamos tentar tal suplemento, vamos tentar tal remédio, né, e a gente foi fazendo os tratamentos com medicamentos pra ver o que a gente conseguia fazer, né, ou pelo menos melhorar. Até porque os médicos também não jogavam tão claro com a gente, sabe, gente, e assim, já chegar e falar real, sabe, sinto muito, a possibilidade do seu pai andar, assim, é mínima. Sabe, tem poucas chances do seu pai voltar a andar. Ele não tirava a esperança da gente, né? Não, agora vai, sabe? Acho que um pouco, é muito ruim, acho, sabe? Esse lance desse otimismo tóxico, sabe o que o pessoal fala? Acho que é meio que isso, sabe? Um otimismo tóxico. Chega a falar real pro paciente, se tem chance ou não, se tem possibilidade ou não. É claro que a gente sabe que, né, tudo pode acontecer, mas acho que nesses momentos, gente, a gente já vale mais a gente falar, sabe? Assim, dificilmente vai voltar a andar. Agora, se o senhor fizer muito esforço, se dedicar muito e tal, talvez o senhor consiga voltar a andar com aquilo, mas devido ao fato do senhor, por tudo isso que está acontecendo e tal, é complicado. Então, sabe, esse positivismo, assim, tóxico, assim, é complicadinho para lidar, viu? Porque ele ficava naquela esperança, né? Então, cada vez que ele fazia um tratamento com remédio, um tratamento com suplemento, e aquilo não dava certo, não acontecia o que ele queria, era muito frustrante para ele, né? Era muito frustrante para ele. E ele, como um bom italiano, né, descendente italiano, né, bravão, estressadão, isso, aquilo acabava com ele. Então ele foi ficando deprimido, cada vez mais deprimido, chateado, por não conseguir voltar a andar. Chegava tempo que ele pedia, né, pra ir embora, ele falava pra mim, né, que por eu não aceitar que ele tava indo embora, isso aqui, ele não morria, né, que eu tinha que aceitar. E foi uma das conversas mais duras que eu tive com meu pai, sabe, mais difíceis que eu tive com meu pai, que foi quando ele me pediu pra deixá-lo ir, né, foi quando ele falou pra mim assim, para de sofrer, para de ficar pedindo pra mim melhorar, pra mim ficar, porque eu não tô melhorando e eu vou ficar aqui sofrendo, porque você não aceita que eu tô indo embora, Tatiane. Isso, gente, acho que foi 1 mês e meio antes do meu pai falecer. E eu lembro que eu entrei pra dentro de onde eu moro aqui, né, no salão do meu pai, e eu chorei muito. Eu falei pra ele assim, pai, mas eu entendo o que o senhor tá falando, né, e
eu vou pedir, eu vou orar pra Deus, eu vou pedir pra Deus confortar o meu coração, pra que eu consiga aceitar isso, porque é difícil pra mim, né? Eu tive uma relação com meu pai muito de altos e baixos, né? Mas a gente se identificava muito, né? E, de fato, eu acho que a gente nunca tá preparado pra perder quem a gente ama, né? Eu amava o meu pai, né? Mesmo com todas as nossas diferenças, né? Eu amava muito. E tinha uma afinidade muito grande com ele, sabe? Passamos por muitas coisas nesses 5 anos, assim, só a gente sabe o que a gente passou, né? Teve coisas que a gente se abraçou e chorou junto ali, e foi muito difícil. Não foi fácil, mas a gente superou tudo isso juntos. E eu falei, não, pai, eu vou orar, eu vou pedir. De fato, eu passei a pedir por isso, sabe? Pra Deus confortar meu coração. E passei a entregar meu pai, de fato, na mão de Deus. E que fosse feita a vontade dele, porque eu não aguentava mais ver o sofrimento do meu pai, a tristeza do meu pai naquela cama, sem poder fazer mais nada. Porque tudo que a gente podia como filho, né? A gente fez, eu e meus irmãos, né? Para que ele tivesse uma melhor qualidade de vida, até que ele não estivesse mais aqui com a gente, né? A gente foi fazendo tudo que a gente podia fazer por ele. Mas, cada coisa tem seu momento para acontecer, né? Nisso que eu acredito. Cada coisa acontece no seu momento. E quando foi no dia 18 de janeiro, ele acabou falecendo com tromboembolismo e pneumonia. Creio que devido a todos os problemas que ele tinha, né? E polineuropatia, tudo, e pelo fato dele estar muitos anos acamado, né? E acabou falecendo. Mas, sabe, gente, o que conforta, o que nos confortou, né, a mim, aos meus irmãos, foi o fato de a gente ter feito tudo que a gente pôde pelo nosso pai, né, dentro das nossas condições, das nossas possibilidades, a gente fez tudo que a gente podia para que ele tivesse uma qualidade de vida bacana, sabe, até ele ir embora. Então, isso foi o que nos confortou, né, mas a gente sabe que, infelizmente, gente, tem pessoas que é complicado, né, tem familiar que é complicado, isso, aquilo, tem pessoas que não conseguem, às vezes, por mágoa, por raiva do pai, né? Porque às vezes o pai não foi um bom pai, não consegue cuidar desse pai, né? Depois, né, de idoso, sabe? Mas o que eu queria deixar pra vocês aqui, gente, né? Como exemplo, né? Como exemplo não, como conselho, né? É que a gente nunca sabe quando vai ser a última vez que a gente vai poder abraçar e beijar aquela pessoa. A gente nunca sabe quando vai ser o último dia daquela pessoa aqui na Terra. E nem quando vai ser o nosso último dia. Sabe? Então, o quanto é importante a gente perdoar, né? E relevar certas coisas e cuidar, sabe? Das pessoas que precisam de cuidado. Eu tô falando isso e eu sei que não é fácil, né? Eu muitas vezes também tive que trabalhar muito o perdão em mim, né? Que quem sabe da história do meu pai ele era alcoólatra e ele era muito agressivo. Então foi muito difícil. Então muitas vezes eu tive que trabalhar esse perdão em mim, no meu coração. E quando eu voltei para cuidar dele, eu já havia perdoado, né? Toda a situação que a gente tinha vivido anteriormente a tudo isso, né? Antes de eu ir morar sozinha com a minha filha. Eu já havia perdoado, então para mim foi muito mais fácil lidar com tudo isso e cuidar do meu pai e estar ali sempre pronta para auxiliá-lo nesses momentos difíceis dele, né? Então, gente, não se demore a perdoar, sabe? E também não se cobre, né? Porque tem gente que não consegue perdoar e também fica se cobrando, se martirizando, isso, aquilo. Eu entendo que é difícil, sabe? Mas, e é uma coisa assim, gente, que... Como que eu vou falar? Não é humano, sabe? Perdão, eu acho que não é humano, eu acho que o perdão é divino. Tem uma frase que fala assim, errar é humano, perdoar é divino. E é verdade, acho que o perdão é algo divino. Então, não adianta você, pelas suas forças humanas, tentar perdoar, sabe? E ficar se cobrando, se martirizando porque você não consegue perdoar. Porque, humanamente, talvez seja muito difícil, né? Mas, divinamente, não. Então, busque, sabe, em Deus o perdão. Busque na sua fé, né? Na sua crença religiosa, né? Porque uma fé que não transforma, gente, ela não cumpre o seu papel aqui na Terra. Ela não cumpre o seu papel do ser humano. Porque a fé, né? A fé que vale a pena é a fé que transforma. A fé verdadeira é a fé que transforma o ser humano, né? Numa pessoa ruim ou, né? Não tão boa, numa pessoa boa, numa pessoa, sabe? Que transforma o caráter das pessoas. Essa é a fé boa. Essa é a fé que vale a pena. Agora, se essa fé não se transforma no melhor que você pode ser, então não sei que função tem essa fé na sua vida,
sabe? Que a função da fé é transformar a gente no nosso melhor, não sabe? Fazer melhores pessoas, melhores seres humanos, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, sabe? E se ela não cumpre esse propósito em você, então é complicado, sabe? Então, às vezes, a gente tem que buscar na nossa fé, né, no que a gente acredita, ou em Deus, né, que é o meu caso, creio em Deus, creio em Jesus Cristo, buscar esse perdão porque a gente perdoa, a gente consegue perdoar. Eu falo isso por experiência própria, porque eu vivi isso com meu pai e consegui, quando eu voltei pra cá, dar toda assistência, todo apoio ao meu pai, sabe, sem sequer ficar me lembrando, né, é claro que a gente lembra, que a gente vê o que a gente tem amnésia, né, gente, mas sem sequer ficar ruminando isso, ou em algum momento, tipo, sabe, deixar de fazer o meu melhor porque ele me fez isso, aquilo, ou fez isso, aquilo pra minha família, pra minha mãe, jamais, sabe, gente, não passava isso pela minha cabeça, o que passava era olhar pra ele e falar assim, meu, eu não sei quanto tempo meu pai vai estar aqui, e eu sei que quando ele não tiver, eu vou sentir muita falta dele, muita saudade dele, eu sei que eu vou sentir, falta das nossas risadas, das nossas brincadeiras, né, do nosso zoeiro um com o outro, então, enquanto ele tá aqui, eu vou fazer o meu melhor pra ele, até porque eu não sei nem, pode ser que os papéis se invertam, né, ele não vai, e vai eu. Então, o tempo que eu tô aqui, eu quero aproveitar de melhor que eu posso fazer por ele, pelos meus irmãos, né? Pelas minhas filhas e pelo meu namorado, né? Quero fazer o meu melhor por eles. Porque eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui e também não sei quanto tempo eles estarão aqui comigo, né? Mas aí ele veio a falecer, sabe, gente? Então, o que eu venho falar pra vocês é sobre isso, sabe? Deixem de lado o orgulho, a vaidade, a mágoa, o rancor. Eu sei que não é fácil, sabe? Mas lutem contra isso, para que vocês tenham condições de cuidar das pessoas que precisam de você. Que é o que de melhor você pode fazer por você e por essas pessoas. Né? Para que amanhã ou depois vocês não vivam com esse remorso, sabe? Então, gente, vamos cuidar dos nossos idosos, vamos dar toda a nossa assistência que a gente pode dar para eles, né? Sempre respeitando muito, né? Com respeito, né? Entendendo que quantas coisas, né, gente? Quantas coisas. Eu tô com 44 anos, às vezes eu paro e penso, eu já passei por tantas coisas, eu nem imagino quantas coisas meu pai passou com 74 anos, né? Que foi a idade que ele faleceu. Ele tava prestes a fazer 75, né? O aniversário dele era em abril, ele faleceu em janeiro. E quantas coisas ele não viveu, não vivenciou, né, gente? Nesse mundão de meu Deus aí, né? Então, só eles sabem, né? O que eles viveram, o que eles passaram, o que eles tiveram que suportar, né? Pra chegar onde eles chegaram, né? E não é fácil chegar no final da vida, muitas vezes está tão debilitado, né? E muitas vezes você ter ralado muito, ter trabalhado muito para ajudar as pessoas, para cuidar das pessoas, né? Dos seus filhos, da sua esposa, e depois se ver numa situação dessa de inutilidade, né? Porque a verdade é essa. Ele falava isso para mim. Eu tô inútil, e é a realidade, infelizmente, dói, mas é a verdade, tá inútil. E nesse momento eles estão precisando da ajuda, né? Eles já não estão conseguindo fazer mais nada por ninguém, nem por eles. Eles estão precisando que nós façamos por eles. Então é muito importante tudo isso, sabe, gente? Então não só agora no Junho Violeta, né? Mas em todos os meses do ano, né? Todos os dias a gente tem essa consciência que é dia de lutar, né? De combater a violência e não só também contra os idosos, né? Contra as pessoas, contra os animais, né? A violência no modo geral, tá, gente? Então fica aqui, né, esse relato, e eu espero que ajude algumas pessoas, espero de verdade que algumas pessoas caiam na real, sabe, e entendam que nessa vida a gente não leva nada, 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 sabe, vai ficar tudo aqui. Então, vale a pena perdoar, vale a pena amar, vale a pena cuidar, e vale a pena aproveitar cada momento, sabe, enquanto as pessoas estão aqui ao nosso lado, estão aqui com a gente. Tá bom, gente? Então, um excelente dia para vocês. E façam pelos seus idosos o seu melhor. Porque você nunca vai se arrepender de ter feito o seu melhor. Aliás, tem uma frase que fala assim, quando a gente faz o nosso melhor, a gente faz o que as pessoas esperam de nós. Né? E acho que a Helena Blavatsky, um negócio assim. Quando você faz o seu melhor, você faz, né, o que se espera de um ser humano, de uma pessoa. Então, faça o seu melhor. Sempre que puder. Né? O mundo precisa de pessoas que façam seus melhores. Seu melhor. Tá bom, gente?
Grande beijo pra vocês. Às vezes eu me enrosco nas palavras, isso aqui, porque às vezes vai plural com singular e vai tudo junto misturado. Porque é muita coisa pra gente falar, sabe? E são muitas coisas, assim, na cabeça da gente, assim, ao mesmo tempo, mas o importante é a mensagem. A gente foca na mensagem, que é isso. Junho Violeta, mês de combate à violência aos idosos, mas não é só em junho. Combate aos idosos, combate à violência contra as pessoas idosas e o combate contra a violência de um modo geral são todos os meses, todos os dias do ano, todos os anos. A gente tem que combater isso, tá bom, gente? Um grande abraço pra vocês e até mais. Até o próximo vídeo. Fui.